Glória a Deus. Queridos irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos honre, cada um de vocês, de uma maneira muito especial. Deus abençoe aí meu amigo e irmão em Cristo, Newton Silva. Um abraço, varão de Deus. Deus abençoe minha cunhada. Na verdade, a Valda Júnior está assistindo, minha cunhada. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, glória a Deus, não saia daí, fica conosco até o final dessa reflexão bíblica, porque os céus têm muito para falar conosco. Eu tenho convicção de que Deus tem uma palavra para as nossas vidas na noite de hoje. E logo após essa reflexão, nós vamos ouvir uma outra reflexão com o Paulo Veiga. Então, são duas reflexões bíblicas na sequência. Você não pode sair daí, porque Deus, ele tem algo tremendo para nos entregar. Queridos irmãos, eu não trago nenhuma novidade, mas sim uma palavra bastante conhecida da parte de Deus, e eu quero compartilhar com vocês esse texto bíblico, um texto bastante conhecido, o Salmo 119, no verso de número o 9, o 10 e o 11. Apenas esses três versos bíblicos do Salmo 119, verso 9, 10 e 11 para a nossa meditação. Está escrito assim na palavra do Senhor: como purificará o mancebo o seu caminho? É uma pergunta. Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós temos lido esse texto bíblico aqui no livro dos Salmos, e esses três versos são muito importantes para a nossa meditação espiritual. Perceba que no verso de número 9 é uma pergunta, e o Senhor está perguntando: como purificará o jovem o seu caminho? Aqui é uma pergunta. Purificar. Purificar é limpar. Purificar é tirar do caminho tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que atrapalha. Então, purificar é tornar puro, é tirar a sujeira, é tirar os empecilhos, é tirar os embaraços. Então, aqui temos uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Perceba que Deus, ele colocou o seu caminho para nós andarmos, para nós trilharmos no caminho do Senhor. Mas para nós termos o nosso caminho purificado, é preciso nós obedecermos aos mandamentos do Senhor. Então, na verdade, isso aqui é uma proposta da parte de Deus para nossas vidas, que se nós queremos ter sucesso na nossa trajetória de vida, nós devemos observar a palavra do Senhor. Porque quando você observa a palavra do Senhor, então o seu caminho, ele vai se purificando. Por quê, pastor Juscelino? Porque a Bíblia vai nos dizer que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? Na verdade, o jovem solteiro, ele enfrenta algumas dificuldades. Por quê? Porque ele serve ao Senhor, porém, o jovem que é solteiro, ele precisa observar a palavra do Senhor,
ele precisa guardar a palavra do Senhor. Ele precisa ser guiado pela palavra do Senhor. Ele precisa ser conduzido pela palavra do Senhor para ter o seu caminho purificado, para ter a sua vida, a sua trajetória de vida bem e feliz. Então o texto aqui está falando-nos uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? O caminho do servo de Deus, o caminho daquele que serve ao Senhor, precisa ser purificado. Só que nem todo caminho é de Deus, nem todo caminho leva a Deus. Nem todo caminho, ele tem uma proposta de vida eterna. Na verdade, Salomão vai dizer que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte. Às vezes o homem procura o caminho certo, o caminho concreto, o caminho verdadeiro. E todos nós sabemos que o verdadeiro caminho é Jesus Cristo, porque ele vai nos dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então aqui temos uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? A proposta de Deus é purificar o seu, o meu, o nosso caminho. O Senhor quer nos colocar em trilhos de justiça. A Bíblia fala que o Senhor nos guiará, ainda que andemos por deserto. A mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas. Então, uma pergunta: como vai purificar o jovem o seu caminho? Aí o texto bíblico vai responder, olha só: observando-o conforme a tua palavra. Tudo que nós fazemos, o respaldo deve ser na palavra. A base da nossa vida deve ser na palavra. O fato de você observar a palavra de Deus e a praticá-la, isso vai te levar a andar por caminhos de vitória. Por que nós temos que observar a palavra? Porque a palavra de Deus, ela é um tesouro tão rico que nós devemos não somente observar, nós temos o dever de guardar a palavra, observar a palavra, meditar na palavra, ser praticante da palavra, meditar na palavra, viver a palavra. Então, olha aí quantas responsabilidades que nós temos para com a palavra. Não é ler de qualquer jeito ou ler de vez em quando. É o mandamento de Deus. A Bíblia fala assim: bem-aventurado são aqueles que lê e que ouvem e que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1 e o verso 3. Olha só, quem guarda, quem lê a palavra, quem pratica a palavra, ele é bendito, ele é bem-aventurado. Então aqui no verso 9 está dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Só tem um jeito: observando a palavra do Senhor, nosso Deus. E no verso 10 a Bíblia vai nos falar assim: de todo o meu coração te busquei. Olha só que interessante. Davi, melhor dizendo, o salmista aqui, ele não vai buscar a Deus apenas com 10% do seu coração. O salmista não está buscando a Deus apenas pela metade, não. Eu vou dar 10% do meu tempo, da minha vida para Deus. Não, não é isso. O texto fala de todo o meu coração. Por quê? Porque o coração do salmista
era do Senhor. Então ele falou, eu vou buscar de todo o meu coração, eu te busquei. Por que o salmista está dizendo que buscou a Deus de todo o seu coração? Porque o coração do homem é o centro do intelecto, das emoções, das razões, do psique, a vontade. Então tudo brota de dentro do coração. Por isso que o salmista vai dizer, de todo, não foi apenas 10%, de todo o meu coração eu busquei o Senhor. Por que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração? Simples demais, porque a Bíblia fala que aonde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Porque o que a boca produz, o que a boca fala, é o que está dentro do coração. Você quer conhecer uma pessoa? Converse com ela pelo menos 5 minutos, porque ela vai falar aquilo que tem dentro do coração dela. E você só conhece uma pessoa quando você passa a ouvi-la. De acordo com aquilo que ela fala, é o que está dentro do seu coração. Então o salmista está dizendo, de todo o meu coração eu te busquei, Senhor. A Bíblia fala que Jesus, melhor dizendo, diz que o que contamina o homem não é o que entra na boca. O que entra na boca desce para o ventre e vai embora. Mas o que contamina o homem é o que sai de dentro da boca. Por quê? Porque vem do coração. Então o que contamina o homem é o que o homem fala, é o que sai de dentro da boca do homem. É por isso que nós devemos, como diz a Bíblia, todo homem seja pronto para ouvir e sempre tardio para falar. Talvez seja por isso que Deus nos concedeu 2 ouvidos e uma boca, ou seja, falar menos e ouvir mais e falar menos. A arte de ouvir é um dom, ouvir uma arte. Tem pessoas que falam demais, tem pessoas que falam tanto que ela vai conversar com você e ela não deixa você falar. Por quê? São pessoas que não têm a arte de ouvir. Só que a Bíblia fala, Tiago disse, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Salomão também falou acerca do coração. Salomão falou assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida eterna. Então o salmista está dizendo, de todo o meu coração eu te busquei. Olha que coisa linda. O salmista buscou ao Senhor de todo o seu coração. Queridos irmãos, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus com todas as suas forças. Às vezes eu fico me perguntando por que algumas pessoas que servem ao Senhor, só que eles só são servos de domingo, só são crentes de domingo, só são adoradores de domingo. Deus não existe para eles na semana, não. Tem muita gente que pensa assim, eu não preciso de ir no culto da semana. Tem pouquinha gente, eu não preciso de ir lá. Só que quem busca a Deus de todo o coração, ele sabe que o Deus que está no domingo é o mesmo Deus que vai estar na semana. Então a gente não pode tratar Deus, que é um ser sublime, de qualquer jeito. A gente não pode fazer barganha com Deus. Deus, eu só preciso do Senhor no culto de domingo. Não, religião não é isso. Me desculpe a minha sinceridade. Religião não é isso. Você precisa buscar Deus de todo o seu coração. Eu também, pastor Juscelino Barbosa, eu também preciso buscar a Deus de todo o meu coração. Por quê? Porque você acha que é tempo de ficar brincando, de ser crente? Você acha que é tempo de ficar em casa e trocar um culto de 1h30 por algumas horas
nas redes sociais? Uma pergunta para você. Você acha que é tempo de você trocar 1h30, de doar o seu tempo, 1h30, que não é nada numa semana para Deus, e ficar entretido com as coisas desse mundo na semana? Ei, amado, você trabalha, eu também trabalho. Você tem problemas, eu também tenho problemas. Você tem responsabilidades, eu também tenho as minhas responsabilidades. Só que tem o seguinte, Deus nos chamou para a gente buscar a Ele de todo o nosso coração. Sabe o que Deus está dizendo? Se você tem uma oportunidade de estar na casa do Senhor, esteja na casa do Senhor. Por quê? Você não sabe se Deus vai te conceder uma outra oportunidade. A vida é feita de poucas oportunidades. Eu sempre digo que nós só temos o hoje. O ontem você não tem, que passou. O amanhã é futuro, é incerto, ninguém tem. E o que eu tenho, pastor? Eu tenho hoje. Então o momento é agora. Abraça as oportunidades que Deus tá te concedendo. Se você quer melhorar, lá vai a palavra profética. Se você quer melhorar o ministério que Deus te deu, busque a Deus de todo o seu coração. Se você quer crescer espiritualmente, ministerialmente, profissionalmente, busque a Deus de todo o seu coração. Igreja do Senhor Jesus que me ouve nessa live, nessa noite, é tempo de buscar o Senhor. A Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. A Bíblia fala também, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa eu te falar algo forte e profético nessa reflexão dessa noite. A porta da graça, ela está fechada, ela está aberta, mas a porta da graça, ela vai se fechar. Não pensa que a porta da graça vai permanecer aberta constantemente, não. Vai chegar uma hora que a porta da graça vai se fechar. E sabe o que a Bíblia fala? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Então é tempo de nós buscarmos a Deus de corpo, de alma, de pensamento, de intelecto, de vontade, de todo o nosso coração. O que você faz na casa de Deus não é para o homem, é para o Deus Todo-Poderoso. Foi Deus que te chamou, não foi o homem. Foi Deus que te separou, não foi o homem. Foi Deus quem te vocacionou, não foi o homem. Foi Deus quem te escolheu, te capacitou, te deu dons, te deu habilidade, te deu inspiração. É o Deus Todo-Poderoso. Então busque a Deus enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto o Senhor está perto. Diz a Bíblia, perto está o Senhor daqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Vamos para o último verso bíblico, porque o Paulo Veiga já está aqui já querendo soltar a reflexão que Deus deu para ele aqui, é forte o mistério. Vamos lá. Eu falei um pouquinho do 9 e do verso 10. Estamos falando sobre o Salmo 119, verso 9, 10 e 11. Agora é o 11. O salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração. Por que o salmista escondeu a palavra de Deus no coração dele? Primeiro, você esconde alguma coisa que não tem preço? Você esconde algo que não tem valor para você? Você esconde algo insignificante na sua vida? Não. Você só vai esconder aquilo que tem valor. Você só vai esconder aquilo que tem um preço muito grande. Então, o salmista está dizendo que ele escondeu a palavra. A palavra de Deus, ela precisa estar escondida dentro do seu coração. Porque quando você esconde a palavra dentro do seu coração, então o seu coração fica blindado. O seu coração fica protegido. Por quê? Porque o seu coração não pode entrar de maneira nenhuma
semente de amargura, semente de angústia, semente de inveja, semente de tristeza, nada disso. Você precisa fechar a porta do seu coração para as coisas negativas. Quando você foca as coisas negativas, quando você fala das coisas negativas, as coisas negativas acabam prevalecendo na sua vida. Você precisa focar, eu também, nós, as coisas boas, as coisas positivas. Então o salmista está dizendo que pelo simples ato de eu guardar a palavra no meu coração, o que vai acontecer? Ele falou, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha aí, quem guarda não peca, quem não guarda, peca. A Bíblia fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, quando ela está guardada dentro do seu coração, você não peca contra o Senhor. E você está guardado. E você está protegido. Está lembrado de Mateus capítulo 4? A tentação de Jesus Cristo? Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois sentiu fome. E o tentador chegou para ele e disse, olha, se tu és o Cristo, o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Ele disse, vai-te, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu o tentador com o poder da palavra. Por quê? Porque ele tinha a palavra dentro do seu coração guardada. A palavra estava guardada dentro do coração de Jesus para protegê-lo contra as astutas ciladas do adversário. Então a palavra, ela precisa estar guardada dentro do nosso coração. Fazendo isso, você estará protegido. Mas o adversário, ele não desistiu. E ele novamente vai tentar a pessoa bendita de Jesus. Glória a Deus. Vai colocar Jesus no alto pináculo do templo e vai dizer, joga-te daqui para baixo, porque escrito está que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropeces com teu pé em pedra. Jesus Cristo falou mais uma vez, vai-te, porque também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então perceba que o adversário usou a palavra para desviar esse grande propósito de Deus na vida de Jesus. Só que o adversário não conseguiu. Por quê? Porque Jesus venceu ele com o poder da palavra. Jesus tinha a palavra. E na terceira tentativa, o diabo colocou todas as riquezas do mundo na frente de Jesus e falou assim, olha, eu quero fazer uma troca com você. Se você prostrado me adorar, eu te darei todas essas riquezas. Jesus, mais uma vez, usou o poder da palavra, dizendo assim, vai-te, porque também está escrito que somente ao Senhor teu Deus o servirá e somente a ele prestará culto de adoração. Então Jesus venceu o tentador no deserto usando o poder da palavra. Então quando você guarda a palavra dentro do seu coração, você não peca contra Deus. E você precisa guardar a palavra. Por quê? Porque a Bíblia fala em Romanos no capítulo 10, no versículo de número 17, ora, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você precisa guardar a palavra, porque Paulo disse em Romanos, capítulo 10, versículo 8, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Você precisa guardar a palavra de Deus no teu coração, porque a Bíblia vai nos dizer no Salmo 119 e no verso de número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração, porque a Bíblia fala em Jeremias capítulo 15 e o verso de número 16,
achando-se as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foi o gozo e a alegria no meu coração. Você precisa guardar a palavra, porque a Bíblia fala no Salmo 12 e no verso de número 6, as palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Você precisa guardar a palavra do Senhor dentro do seu coração, porque a Bíblia fala no Salmo 119 e no verso de número 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra Deus, porque a Bíblia fala no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra o Senhor, porque a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 4, e no verso de número 12, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra o Senhor. Por quê? Porque a Bíblia fala no livro de João, capítulo 17, e o versículo de número 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Você precisa guardar a palavra de Deus dentro do seu coração para você não pecar contra Deus, porque Deus disse para o profeta Jeremias, no capítulo 1 e no verso 11 e 12, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, Senhor, eis que eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor me disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, queridos irmãos, fique com essa palavra da parte de Deus essa noite. Se você quer blindar o teu coração, se você quer proteger o teu coração, se você quer colocar algo tremendo dentro do seu coração para você não pecar contra Deus, esse algo é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Guarde a palavra, esconde a palavra dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque a palavra é pão que fortalece o teu espírito. A palavra de Deus é água que refrigera e mata a tua sede espiritual. A palavra de Deus, ela é orvalho. A palavra de Deus, ela é trigo. A palavra de Deus, ela é selo. A palavra de Deus, ela é martelo. A palavra de Deus é fogo. A palavra de Deus é azeite. A palavra de Deus é escudo. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é semente. Guarda a palavra de Deus dentro do seu coração para você não pecar contra o Deus Todo-Poderoso. É a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que guia, é a palavra que instrui, é a palavra que fortifica, é a palavra que fortalece, é a palavra que dá ânimo, é a palavra que dá força, é a palavra que põe de pé, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que purifica, é a palavra que justifica, é a palavra que ensina, é a palavra que corrige, é a palavra que edifica, é a palavra que constrói, é a palavra que muda, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então fique com essa reflexão da parte de Deus, Salmo 119, verso 9, 10 e 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. No verso 11 vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que a nossa geração possa ser uma geração que tenha Bíblia Sagrada dentro do seu coração. Permita que nesta noite Deus blinde o teu coração com o poder da palavra, com o fulgor da palavra,
com a eficácia da palavra, com a beleza da palavra do Deus Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo vos abençoe no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não foi aquela reflexão eloquente, mas eu tenho certeza que os céus falou nesses minutos com a sua vida e com a sua alma. Glória a Deus. Mas não saia daí, não vá embora, porque o nosso Café com Bíblia está apenas começando, não terminou. Ainda tem uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E eu já quero passar a oportunidade para o nosso irmão Paulo Veiga. Ele tem uma daquelas reflexões top, que só ele que é usado por Deus dessa maneira. Com a oportunidade, Paulo Veiga, para ministrar uma palavra de reflexão para a sua vida. Não saia daí, porque Deus tem mais uma porção para a sua alma. Amém? Deus vos abençoe. Com a oportunidade, Paulo Veiga.